bem, o nosso programa de hoje tem 3 convidadas que eu vou apresentar agora aqui para vocês. São guerreiras, cada uma na sua área, são educadoras, são pessoas que lidam aí com a inclusão social e vou apresentá-las então. Uma já participou do nosso programa no YouTube, no canal no YouTube, que é a Tereza Stengel, fundadora da ONG One by One. Apresentando a nossa segunda convidada também, ela, professora, ela tem uma paciência comigo danada, e ela, né, é professora de meditação. Estou falando da Beth Siqueira, que é professora de meditação transcendental, a gente vai entender um pouquinho, lá no núcleo de Copacabana. E também, então, já apresentada também a Clarissa Bandeira de Mello, psicóloga, e cada uma delas tem uma peculiaridade. Eu vou começar com a Tereza, pela ordem, né? E vou perguntar para a Tereza o seguinte: Tereza, conta para mim por que você está no Razão Social, o que você faz dessa vida, Tereza? Vamos lá. Então, eu tenho um filho especial e eu tive a oportunidade de me preparar, de estudar, para tentar dar-lhe um melhor conforto, a melhor estimulação. Eu fui professora há muitos anos, eu falo que fui professora em outra vida, mas preparar-me para ajudar a desenvolver ou estimular o 100% da capacidade dele. E à medida que fui estudando, fui percebendo a necessidade de passar esse conhecimento para outras pessoas que não tinham a mesma possibilidade de estudar e de aprender muitas coisas muito importantes para nossos filhos, não? Então, foi assim como nasceu a ideia de fazer pequenos grupos com as mães de crianças especiais para compartilhar, ensinar-nos, ajudar-nos, apoiar-nos e, sobretudo, uma criança que não tem uma cadeira de roda não tem como sair de casa, não tem como ser parte da sociedade. Então, One by One começou comprando as cadeiras de roda para realmente conseguir uma inclusão social. E depois foi desenvolvendo-se com todos os projetos que temos hoje, não? E não são poucos, né, Tereza? São vários projetos que você vai contar ao longo do programa também para a gente, né? Isso. Bacana. Bom, dona Elizabeth Siqueira. A dona Elizabeth é professora de meditação transcendental e eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, como é que a gente pode resumir um trabalho tão gigantesco, tão secular, né, Beth? Que é a meditação transcendental. Que você falasse para a gente, então, um pouquinho desse teu trabalho, que num momento como esse, que está todo mundo em casa, ansiedade aí à flor da pele, né? Cada um precisando reconfortar o outro, mas a meditação também tem sido usada muito para a gente controlar todo esse cenário que a gente vive hoje. Então, fala um pouquinho para a gente, Beth. Então, Cadu, você sabe, né? Porque você aprendeu a técnica, você fez o curso comigo, então você experimentou um pouco do muito que essa técnica pode fazer por nós, que é como se a gente estivesse voltando para casa, um lugar seguro, confortável dentro da gente, como se a gente estivesse sendo conduzido pela mãe para voltar para casa, é voltar a atenção para dentro de nós, tirar a atenção da gente dessa atividade muito superficial, com muita preocupação do que eu tenho que fazer, e será que vai demorar muito essa pandemia, e será que eu vou me manter no meu emprego, e será que eu vou suportar estar em casa por mais tempo, e que aí começam a aparecer todas as dificuldades, e angústias, e inseguranças, e medo, então, e alguns que moram sozinhos, aquele sentimento de solidão, e tudo isso é porque a pessoa já tem muito estresse no sistema nervoso, né? Então, essa técnica ela é um antídoto para o estresse, uma técnica muito fácil. É como eu disse, eu voltar para casa, tirar a atenção dessa turbulência, levar a atenção para dentro de nós, para esse lugar calmo, tranquilo, sereno, pacífico,
e é como se tirasse férias de nós mesmos. Aí, quando a gente volta para casa, a gente tem bem-estar, e a gente, depois que volta para a atividade, então a gente volta com mais energia, com o cérebro, com mais coerência, porque há um funcionamento mais integrado do cérebro, à medida que você vai experimentando esse pensamento, que estava lá muito ativo, de muita preocupação, muito acelerado na mente, aí a gente vai trazendo para dentro, isso vai aquietando, vai refinando o pensamento, e tudo que acontece na mente também acontece no corpo. Aí você descansa, relaxa, aí aquelas preocupações vão ficando menores, aquela aquietação, aquela agitação inicial vai desaparecendo e os estresses vão saindo, tanto mentais quanto físicos, estresses e impurezas que ficam armazenados no sistema nervoso, sabe-se lá de quanto tempo, de tudo que a gente passou de situação que foi impactante demais para nós, de sobrecarga no sistema nervoso, de tudo que o sistema nervoso foi além do que ele podia suportar. Isso, alguma coisa está lá armazenada. E é a base, muitas dessas sobrecargas são base para as desordens que hoje em dia a gente conhece bem, né? Psicossomática, de origem psicossomática, depressão, síndrome do pânico, né? Que já é mais até do que um medo exacerbado, insegurança, aflição, angústia, aquele tormento interno. E a medicação, às vezes, não resolve isso. Medicação, falei em remédio, que ajuda as pessoas, mas remédio é para remediar, é uma coisa pontual. E também tem efeitos colaterais negativos. A meditação não. Ela é simples, natural, sem esforço. Voltar para casa, sabe? Muito bem. E eu vou dizer o seguinte, vou fazer um testemunho aqui, hein, Beth? Porque eu desafiei a Beth, Clarissa, Tereza, eu sou um cara hiperativo. E a gente vai ter uma outra moça aqui que vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? E eu desafiei a Beth na ocasião, eu falei assim, Beth, já tentei de tudo, todos os tipos de meditação, floral, etc, etc. E aí a Beth falou, não, então você vai me dar essa chance também. Aí eu estive lá, né, no curso da Beth lá em Copacabana, no centro que a Beth trabalha, lá em Copacabana, e, gente, eu vou falar para vocês, ela me conquistou com a meditação transcendental. Eu consegui realmente fazer exatamente isso que a Beth falou. Voltar para a caverna, meditar. E eu tenho uma passagem muito interessante, quando eu trabalhava na Rádio MEC, que a Beth fala o seguinte, você pode meditar, essa meditação ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Não a qualquer momento, você tem que ter alguns momentos, porque ela é como um remédio mesmo, né? Ela tem uma dosagem, tudo isso. Não é isso, Beth? Tô bem. Por aí. E aí, o que acontece? Caverna, voltar para casa. Voltar para casa, tá bom. Porque eu tô usando muito. Cavernas pra gente. Tá bom. E aí, eu tava na rádio, no momento de tentar um espaçozinho para meditar, e eu fui para um cantinho, e que eu tinha esquecido que aquele cantinho era frequentado, né? Frequentado pela turma. Sentei lá confortável no sofá, me acalmei, me aquietei, voltei para casa, comecei a meditar, fazendo lá toda a referência, né, que a meditação pede. Gente, eu fiquei numa situação realmente transcendental, transcendi, né? E aí chegaram umas 5 ou 6 pessoas me cutucando, assim, Cadu, e eu tomei um susto, porque eu estava realmente... E a galera falou assim, gente, o Cadu acho que está surtando. Eu falei, não, gente, estou melhorando, fiquem tranquilos, eu estou literalmente melhorando. Enfim, fica o meu depoimento aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante também um pouquinho dessa prática da meditação transcendental que a Beth vai explicar mais. Clarissa Bandeira de Mello. A Clarissa, então, tem uma história aí que é misturada com psicologia, com nutrição, com educação e com uma menina, não é isso? Sim. E vai dar o que falar também nesse programa. Então, Clarissa, conta pra gente aí um pouquinho desse seu momento, né, de reclusão, de isolamento, de afastamento, e o que você está vivendo com a sua filhota, que é a... Beatriz. Beatriz. Então, conta pra gente. Vamos lá. Isso.
Eu trabalho com comportamento alimentar, né? E formada na psicologia e na nutrição. E eu sou mãe da Beatriz. A Beatriz tem hipotonia, então ela tem um baixo tônus muscular, ela tem algumas dificuldades para algumas coisas, mas tem uma vida normal e ela tem déficit de atenção com hiperatividade. Então, é um desafio a gente, nesse momento, como profissional, tá trabalhando, né, fazendo um atendimento que é tão acolhedor, né, quando a gente está pessoalmente junto com o paciente e, de repente, a gente passa, né, a não poder dar um abraço, a não poder acolher o paciente, né, na nossa frente. Eu preciso acolher meus pacientes mesmo à distância. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma filha que é hiperativa e que não para quieta um minuto, assim, né? Eu acho que nós, mães, temos um desafio, né? Nós mulheres, eu acho, um pouco diferente ainda, né? Do que os homens têm, né? A gente tem um papel na sociedade, nós somos responsáveis, né? Por alimentação, ou boa parte das mulheres são, né, as tarefas de casa, as compras de supermercado, né, a educação, as crianças tendo aula, né, através de um aplicativo, e aí é um desafio incrível segurar uma menina meia hora que seja para assistir essa aula, por mais que ela estude numa escola incrível. E a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Porque eu acho que a gente tem desafios muito grandes com essa pandemia e a gente talvez esteja aprendendo também que a gente vai ter que ter um papel diferente na educação dos nossos filhos, né? Esse tempo que a gente vai ficar no isolamento, nós somos os professores deles, né? E é um papel que a gente não estava acostumado a ter. É um grande desafio. E, bom, enfim, e a Beatriz agora, essa tua convivência com ela, está te trazendo alguma inspiração? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, nesse dia a dia também agora, de professora, mãe, nutricionista, trabalhadora, remota, enfim, tudo isso, Clarice. Estou dando aula até de flauta. Olha que beleza. Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém, né? Muito bem. E aí, eu acho que a forma que a gente está tentando lidar com isso, para incluir ela e para fazer o momento ser um pouco mais ameno, é tentar, primeiro, incluir ela nas tarefas de casa. Então, a gente tem, né, ela tem a tarefa de fazer a cama dela, de arrumar o quarto, de colocar a mesa, tirar a mesa. Ela participa ativamente na cozinha, então ela gosta de cozinhar, então ela está aprendendo a mexer, né, na panela, né, tudo sob supervisão. E a gente também está tentando trazer as coisas de uma forma mais lúdica, né? A escola dela tem essa pegada, então já facilita bastante. E a gente está criando jogos para ela. Construtivista? É o método construtivista? Uhum. E então ela tem desde peça de teatro que ela está ensaiando, não tem a menor ideia de como vai sair uma peça de teatro, né? Através de um aplicativo. Enfim, cantando música, tocando flauta, e a gente aqui está tentando trazer com o que a gente tem em casa uma coisa mais lúdica. A gente está criando jogos para ela, a gente está criando atividades diferentes, a gente está ensinando a cozinhar, a gente está ensinando as responsabilidades dela e, assim, brincando de pique-pega quase que boa parte dentro do de dia, casa, né? Vamos lá. E no Razão Social de hoje, batendo um papo com a Tereza Stengel, que é fundadora da ONG One by One, a Beth Siqueira, professora de meditação transcendental, e a Clarissa Bandeira de Mello, que é psicóloga nutricionista, e as três estão falando aqui sobre a temática da educação, da acessibilidade, da inclusão, e a gente, como faz sempre aqui no Razão Social, conectando boas ideias. Dona Tereza Stengel, vamos falar um pouquinho com esse sotaque hermano, e quero tirar uma curiosidade com você, pode ser, Tereza? Claro! Sim, então claro. Tá bom. Você, claro, tem parentes, né, na Argentina, né?
e a gente sabe que essa pandemia se alastrou pelo mundo inteiro. Alguns países fizeram o dever de casa. O que você tem de notícias dos seus parentes lá na Argentina, Tereza? Como é que está a situação por lá? Eu sei que é uma dos países que conseguiu fazer um controle muito bacana, né, de toda essa questão aí da Covid, né? Então, eu acho que uma das grandes diferenças... Desculpem, essa é minha cachorra. Veio participar também do Razão Social. A gente só não entendeu o que ela falou, mas... como é que é o nome dela? Nina. Nina, então tá bom. Nina, tá bom. Nina tá aqui, ela não desgruda, não tem jeito. Não assim tem mesmo. problema, não tem. Deixa a Nina participar do Razão Social, faz parte. Então, o que acontece? Eu acho que a grande diferença entre Argentina e Brasil é que realmente eles fizeram um lockdown desde o começo. E foi bem rigoroso. E as pessoas realmente não podiam sair à rua. Então, o controle da pandemia, realmente os números da Argentina é um país que tem muitos problemas econômicos, tem uma crise econômica há mais de 30 anos, 40 anos. É um país que sabiam que não tinha sistema médico para segurar uma pandemia com uns números muito altos. Então, eu acho que essa foi a grande diferença. Agora, eu falei hoje com minha família, e a questão é a seguinte: sempre se está avaliando a reabertura, mas por uma questão econômica, porque realmente as pessoas estão realmente precisando voltar a trabalhar, mas a questão é como voltar a abrir, como voltar a trabalho, não? Porque o governo está com muita precaução, por medo de que realmente os números agora que o inverno na Argentina é bem mais rigoroso que aqui, que em Rio de Janeiro. Então, estão avaliando como se vai voltar a abrir a economia e a sociedade e voltar todo o trabalho. E essa experiência realmente da Argentina que você falou, de todos os problemas econômicos e sociais também que eles têm, não deve estar sendo fácil, né, para os seus parentes, para as pessoas também, né, do mundo inteiro de uma certa forma, mas os nossos vizinhos aqui da Argentina, pelo menos, estão conseguindo fazer o dever de casa e saindo, pelo menos, com a preservação de muitas vidas, né, Tereza? Quer acrescentar alguma coisa? Que realmente, às vezes, uno tem que fazer o que tem que ser feito. Eu acho que meu ponto de vista é que nós deveríamos, obviamente, tenho um filho especial com muito alto risco, mas eu comecei a quarentena 10 dias antes que se decretasse aqui. Então, eu acho também que tem que haver uma conscientização. A gente fala muito com nossas famílias, a gente tenta explicar a gravidade do que a gente já sabia que está acontecendo agora. A gente já sabia disso há um mês atrás. Só que eu acho que as pessoas não achavam que ia chegar aqui. Quando estava na China, as pessoas te falavam, mas será? Quando chegou a Itália, todo mundo já começou a ficar mais atento e assustado. E quando vimos que realmente chegou ao resto dos países, a gente sabe que nossos países não têm essa mesma estrutura econômica. Então, a gente sabia que tinha que ficar em casa. Mas muita gente não ficou. Não seguiu, não fez o dever de casa, e hoje realmente a sociedade, de uma forma geral, está pagando um preço caro por isso, né? Tereza, fala um pouquinho mais para a gente, quer dizer, do seu filhote. Você tem que dizer o nome dele, você não falou o nome do nosso filhote querido também. Então, Nicolas hoje tem 24 anos, nasceu com mielomeningocele, que é uma espina bífida, e tem paralisia cerebral. Ele é muito pequeno, pesa só 22 quilos, bem magrinho, e é o dono da sorrisa mais linda, é a coisa mais maravilhosa, sempre está de bom humor, sempre topa fazer qualquer bagunça que a mãe propõe, e a mãe propõe bastante. Então, eu acho que ele foi eu sempre falo, minha musa inspiradora, porque ele me levou
à medida que uno vai entendendo qual é a problemática de nossos filhos, eu tenho certeza que Clarice também foi descobrindo muitas outras coisas, além de seus estudos, não? Você vai entendendo a problemática e a necessidade de passar o conhecimento para as outras mães. Então, nós, basicamente, o trabalho de One by One é mobilidade através da cadeira de roda, que são feitas à medida, porque uma cadeira de roda é como um tênis específico. Tem tênis de corrida, de caminhada, de escalada, agora tem de tudo, de bicicleta, e uma cadeira de roda é igual. Cada um de nós precisa um tipo de cadeira especial, e se a gente tem escoliose, precisa uma adaptação ainda maior. E à medida que fomos entendendo a problemática da família toda, a gente percebeu que se a gente não entrava fortemente com uma estimulação e com educação forte de português, de matemática e toda a parte de tecnologia, realmente nossas crianças nunca iam a realmente serem inseridas na sociedade. Então, nos últimos 3 anos, a gente tem investido muito em ensinar a nossas mães a ensinar a seus filhos. Eu escuto muito as mães e a problemática das crianças estar sem escola, não? Durante muitos anos, eu fiz educação em casa com Nicolás, que hoje tem 24, e com Andrés, meu segundo filho, que não foi à escola até bem tarde. Ele foi à escola só com 6 anos, não? E eu ensinei ele a ler em inglês, português ou portunhol, alguma coisa parecida, e em espanhol, porque são as línguas que a gente falava em casa. E, obviamente, com 19 anos, é um adolescente com todas essas problemáticas, mas quando você ensina e estimula durante os primeiros 7 anos de vida, as crianças são esponjas. Então, se você consegue criar essa curiosidade por aprendizagem, essa curiosidade por saber de natureza, de por que as nuvens se mexem, por que as ondas do mar vão e voltam, enfim, agora as crianças têm muito acesso ao Google, mas essa coisa de ensinar e perguntar às crianças por que você acha que as nuvens se mexem, por que você acha que acontece com o sol quando a gente não vê mais ele? Enfim, são pequenas perguntas que não é um trabalho danado, porque eu me dediquei durante muitos anos. O homeschooling, que em outras partes do mundo é mais comum, para mim foi um desafio, porque eu nunca havia feito isso. Mas foi uma etapa de minha vida onde eu aprendi muito, muito, e onde eles aprenderam muito, e onde você deixa a base da intelectualidade já formada. E eu acho que, através de One by One, a gente percebe que isso é o que a gente precisa fazer, estimular, investir em educação, para que essas crianças que a gente recebe com 1 ano, quando tem 17, 18 anos, realmente conseguimos inseri-los no mercado de trabalho de uma forma de igual a igual, ou até melhor preparados que as crianças normais ou sem problemas neurológicos e com mais vantagens físicas, digamos, não? É verdade. Bom, essa foi a Teresa Stengel, que é fundadora da ONG One by One, mãe do Nicolas, e ela contou um pouquinho da história dela, e vai voltar aqui para contar mais um pouquinho. Agora eu vou usar a nossa professora de meditação, a Beth Siqueira, para ela falar um pouquinho, né? Você viu que a Clarissa falou da Bia hiperativa, a Teresa contou aqui os desafios que ela tem, né, com crianças com alguma deficiência. Beth, o que a meditação transcendental
também atua nessas áreas e que pode ajudar também nesse momento, tanto a Clarissa quanto a Tereza. Eu sei que a pegada da meditação transcendental ela é muito mais complexa e tal. Mas a Beth tem uma didática maravilhosa, ela consegue instigar a gente a pesquisar, a entender. E então é com você, Beth. Conta um pouquinho para a gente o que você ouviu até agora e o que você pode conectar a partir daqui com a gente no Razão Social. Vamos lá. Tá ótimo, Cadu. Então, porque o Brasil é o país assim, mais ansioso do mundo, né? E a depressão, muita gente, é o mal do século, muita gente tem relatado que está com depressão, síndrome do pânico, e agora com isolamento social, as pessoas, algumas estão se sentindo muito solitárias, outros com dificuldade de relacionamentos. Bom, enfim, eu tenho feito meus encontros, você sabe, né, com os alunos, online e tal, e alguns têm falado comigo a respeito. A nossa técnica, ela é um antídoto para o estresse, que o estresse está na base de todas essas desordens, né, esses distúrbios emocionais e reflete no comportamento e no relacionamento, né? Então, basicamente levar essa experiência da transcendência, que é para adolescentes e jovens, é para todos. Eu tenho alunos de 5 a 92 anos, né? Então... Eu estou mais perto para qual? Dos 5 ou do 92? Eu? Eu. Você está perto dos 15. Não, só para brincar com você. Eu estou perto dos 92. Tá bom, Beth. Segue, desculpa. Eu perco a piada, eu perco a professora, mas não perco a piada. Vai lá. Então, dos 5 aos 92, é isso, Beth? Porque ele é muito fácil, então é para todos, né? É uma técnica para autodesenvolvimento. E conforme, como eu disse, a gente vai voltando para casa, que vai dando esse descanso na mente e no corpo, não é um descanso comum, é um estado de repouso em alerta que foi pesquisado por muitos cientistas, chamou a atenção, inclusive, de prêmios Nobel. E conforme a gente vai experimentando o pensamento nesses níveis mais refinados, a percepção se expande, porque a gente está mergulhando em direção ao campo da percepção ilimitada. Esse campo autorreferente dentro de nós, que é o campo puro da consciência. Então, é uma educação baseada na consciência. E daí, além de expandir a nossa consciência, a nossa percepção, ela vai limpando, vai purificando tanto a mente quanto o corpo, e daí o relaxamento que você ganha é um relaxamento tão profundo que isso tem mudanças hormonais, mudança na fisiologia do cérebro, mudanças comportamentais, porque o cérebro mais organizado, você reordena esse estado desordenado. Porque as áreas do cérebro, a parte de trás, a parte da frente aqui, essa parte frontal, do córtex pré-frontal, é onde você tem que decidir, planejar uma ação e o que você vai fazer. Então, essa área tem que estar muito bem conectada com o resto do cérebro, os hemisférios cerebrais, e a EMT, a meditação transcendental, proporciona esse desenvolvimento ordenado, integrado do cérebro e melhora a conexão mente-corpo, porque tudo está no cérebro, né? O cérebro coordena tudo. E se ele não estiver muito bem coordenado, a gente tem centros de audição, de visão, de memória, atividade física, atividade sensorial, muita coisa no cérebro. Então, e tem uma parte do cérebro que é a parte mais primitiva, que é a parte mais elevada, né? E ela fica lá um pouquinho depois da parte central, um pouquinho mais para trás, que é a amígdala do cérebro, o centro do medo e da resposta, luta e fuga, né? Então, quando a pessoa está muito ansiosa, muito preocupada com todos esses questionamentos, essa situação que a gente está vivendo, muito desafiadora, essa área da amígdala do cérebro fica muito estimulada. E se uma área do cérebro toma conta e fica muito estimulada, a pessoa fica escrava dessa área, que, na verdade, ela tem uma função específica de nos proteger, dar um sinal de alarme, para a gente se proteger de um perigo, de uma ameaça. E a gente
tudo bem, passou aquela situação de perigo, você nem pensa, você tem que agir para resolver a tua vida. Um exemplo que a gente costuma dar, se você está enfrentando uma situação dessas, como da pandemia, e você recebe uma notícia assim, muito impactante, a amígdala fica muito estimulada. Mas aí, de repente, se você senta, medita um pouquinho, aí você está tirando esse estímulo excessivo da amígdala e essa área do córtex pré-frontal fica mais estimulada, porque as situações ameaçadoras, elas desligam essa parte do córtex pré-frontal, uma situação de medo, de raiva, de impulsividade, desliga. Então, quem assume o comando? A parte primitiva, que é a amígdala cerebral, ela está ali na área do sistema límbico, que pode ser definida como um grupo de neurônios que nos permitem sentir as emoções. Então, você vai estabilizando o teu sistema nervoso autônomo e quando você sai da meditação, essa área do córtex bem integrada, ela que tem que modular a amígdala e não a amígdala dominar essa área que nos dá racionalidade, razoabilidade, planeja uma ação, tomada de decisão, modula nossos comportamentos sociais também. Então, é essa área principal que tem que estar bem estimulada e o fluxo sanguíneo vem para cá na hora que a gente está meditando, porque isso foi visto em eletroencefalograma durante a experiência da transcendência, e daí o cérebro passa a funcionar mais integrado, porque a gente sabe disso. Eletroencefalograma mede essa atividade dos neurônios, que são as nossas células cerebrais. Foi por isso que eu desconectei, Beth, deixa eu te cortar rapidinho, foi por isso que eu desconectei quando eu falei naquela hora que eu comecei a meditação lá na rádio, no meu cantinho, eu, transcendi, desconectei e só fui trazido de volta da casa quando alguém me cutucou e falou assim, gente, o Cadu tá com alguma coisa. É mais ou menos, você desconecta mesmo, é isso? Bom, olha, é um pouquinho diferente. Você transcendeu. A experiência da transcendência é você estar por você mesmo. É a experiência da autorreferência. Você está menos suscetível aos estímulos externos. E você transcendeu tanto, essa experiência foi tão boa para você, ela é tão prazerosa, porque a mente vai para lá por um motivo, porque ela quer buscar felicidade. E é tão agradável esses níveis mais aquietados, mais silenciosos. É um prazer, é um bem-estar, é um voltar para casa. Então, a mente gosta de ir para lá. Foi tão bom, foi tão agradável que você ficou. E as situações de fora nem te abalaram. Foi isso que aconteceu, foi o funcionamento integrado do cérebro e o corpo totalmente relaxado, que é diferente de um relaxamento comum, porque relaxamento comum é só para relaxar tensões. A meditação transcendental é mais que isso, é para tirar aquelas tensões profundamente enraizadas que o sono não tira. Como é que elas ficaram ali acumuladas? Foi tudo que a gente foi acumulando daquilo que foi mal processado, aquela bagagenzinha de estresse que a gente carrega, e a gente fica localizado em áreas muito mais profundas que o sono não alcança. Até porque, atualmente, a gente dorme muito menos do que a gente dormia, muito menos horas, né, do que a gente dormia uns tempos atrás. A gente tem um sono superficial. Irregular, o sono da gente não é de boa qualidade, não é muito reparador. Então, aí a pessoa vai ter sono na hora que não é para ter, aí a eficiência dela cai. E a gente tem que trazer essa experiência do campo puro da consciência que nos integra mente e corpo. Isso se reflete no comportamento, na fala, nos nossos gestos, como a gente lida com essas situações adversas, não é? Então, você imagina isso para crianças com esses transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, Beth, eu queria fazer então essa conexão, Beth e Clarissa, né? Já que a Clarissa tem aí a Bia, que é uma menina também, né, da pá virada, as pessoas chamavam da pá virada, não tem essa expressão, essa é uma expressão meio velha. Então, queria que você conectasse, Beth, com a Clarissa, para falar um pouquinho dessa experiência que você passou do vídeo. Depois você pode passar o vídeo para ela também, não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Tá. Clarissa, depois eu vou te passar o vídeo, que ele é muito legal. O Cadu tinha me dito que você tinha uma filhinha, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E aí eu lembrei, eu falei, que legal, tem um trabalho tão bom com a meditação transcendental em escolas,
que o rendimento escolar não é muito bom, não é porque eles não são inteligentes, eles são muito inteligentes. É porque eles são muito dispersivos, eles são distraídos e só se interessam por aquilo que chama a atenção deles. Aí eles, é foco total, hiperfoco. Mas para aquilo que não atrai, fica no mundo da lua, não é? E às vezes isso é confundido com doença. Não é doença, falta de foco não é doença. É uma questão de disciplina. E aí a criança, quando começa a tomar uns tais de uns remédios que médico receita, psicólogo não prescreve, né? Mas médicos, eu trabalho com médicos, eu sei que o remédio às vezes é importante, mas eu alerto para esses casos que o uso prolongado, o remédio é para remediar, é para algo pontual, porque ele ajuda para algumas coisas, ajusta, não é, para algumas coisas, mas ele causa desequilíbrio em outras e tem efeitos colaterais negativos no uso prolongado. Então, esse vídeo são algumas crianças, acho que umas 5 crianças, antes de praticar meditação transcendental e 3 meses depois. Eles foram falar, eles mesmo, criança você sabe, né, Clarice? Criança não mente, não tem essa de mentir para agradar. Criança fala a verdade mesmo. Então, eles foram entrevistados como que eles estavam se sentindo após 3 meses com a prática regular. Então, antes, eles foram super sinceros. Teve um deles que disse assim, eu sou uma máquina de estresse. O outro dizia que não conseguia parar, ficar quieto, se mexer, para fazer dever de casa, que ele era brigão, que ele era super estressado. Ele brigava com os amigos, ele brigava na escola, ele brigava com os pais, ele ficava frustrado porque não conseguia fazer dever de casa, o foco não era bom. Eu não sei se a sua filhinha é assim, a Beatriz. A Beatriz é assim, a gente medita antes de dormir, umas práticas de mindfulness de 3 minutos no máximo, e ajuda demais, né? Mas ela é assim mesmo. Qual é a idade? Qual é a idade? Ela tem 9 anos. Pois é, porque a nossa técnica, criança até essa idade, pratica 5 minutos. E a mindfulness é uma boa técnica, como as outras técnicas são, é para você praticar aquele objetivo que você quer alcançar, né? É um treinamento para a pessoa alcançar aquele objetivo. A meditação transcendental, ela é um spa para a mente, não é uma técnica para te ensinar a usar a mente, é para te ensinar a expandir a sua consciência, mudar a sua consciência. Então, praticamente, parece que você não está fazendo nada, mas você está se preparando ali dentro, conforme você vai experimentando o pensamento nesses níveis mais aquietados, você não precisa forçar nada para ficar quieta. A técnica faz tudo por você, porque o propósito da técnica é esse, realizar a meta sem você perder tempo, sem gastar energia. Então você mergulha e conforme você vai mergulhando, essas áreas do cérebro vão se integrando. Então a integração cerebral é a base para essa coerência e esse comportamento adequado que a gente quer, disciplinado, com foco, com melhor concentração. E independe, a MT não entra em conflito com nenhuma outra técnica, e na idade dela é 5 minutinhos, e não precisa ficar sentado nem parado. Ela pode estar andando, fazendo as coisinhas que ela tem que fazer. A criança medita, se vestindo para ir para a escola, arrumando a roupinha dela, antes do dever de casa. E é uma técnica, não é só para tirar estresse, é para ordenar o cérebro, é para reorganizar o cérebro. A técnica de criança é diferente da de adulto. Então, e para isso, ela ter também mais energia, porque às vezes ela toma remédio. Ela toma florais agora. Ai, que delícia. Floral é fantástico. E está sendo muito bom, assim. É bom. Sabe que eu conheci um neurologista, neurocirurgião, na Praça Santos Penha, que trabalha com florais. E eu achei muito legal. Eu levei até uma pessoa lá que tinha uma certa resistência para meditar. Eu falei, tudo bem. Então, o floral é ótimo também. Depois ela passou a meditar. A Beth consegue esse milagre, entendeu, Clarissa? Ela consegue esse milagre.
Não é milagre. É ciência, é tecnologia, tem comprovações científicas. Não, claro. Adolescente, você sabe disso, né, Cadu? Eu sei, eu Tem que sei. praticar direitinho, com regularidade. Não precisa ficar sentado, porque a criança é hiperativa, já estou falando hipertensa, olha aí. Hiperativa, a criança é hiperativa, ela não consegue ficar muito tempo sentada, ela não consegue parar de se mexer. Então, voltando para esse vídeo, foi tão legal essa experiência da transcendência, de ordenar o cérebro dessas crianças e promover essa integração que a gente quer, mente e corpo, né? E eles mesmos dando os depoimentos, como eles eram antes, aí eles falaram tudo isso, né? Como eles eram brigões e às vezes ficavam frustrados, não sabia lidar com a frustração porque não conseguia fazer dever de casa, aí se cobrava muito, porque é uma pressão absurda da mãe, da família, e brigava com a mãe, e brigava com os pais, e ele não sabia administrar nada disso. Ainda mais situação de pressão, impulsividade, não é? E raiva. E não conseguia lidar com a raiva que ficava. Daí, passou 3 meses, aí tem o depoimento das crianças, da diretora da escola. Então, eles começam a falar, olha, eu tô assim, tô mais maduro, tô mais maduro, até porque eu não preciso também ficar forçando, nem lidar com a frustração. Eu sei que eu posso parar um pouquinho, depois eu volto e concluo aquilo que eu não estava conseguindo, porque às vezes não consegue mesmo, fica dispersivo, né? Então, eles mesmo dando os depoimentos, acho a coisa mais linda. E no final, a professora diz, olha, a diferença é muito grande, em 3 meses, é muito grande, é da água para o vinho, é um contraste, né? Então, porque são 3 meses muito rápido, né? O que são 3 meses? 90 dias, em 90 dias, em questão de dias, mas o efeito é imediato, o relaxamento é imediato, e não é um relaxamento comum, é um relaxamento que tem mudança na fisiologia cerebral, mudanças hormonais, porque é uma bioquímica, né? Hormônios de prazer, porque o estresse bloqueia a atuação desses hormônios de prazer, da dopamina, que às vezes o remédio, eu não vou ficar fazendo propaganda do remédio à base da anfetamina para tratar essas questões, mas eles, é aquilo que eu sempre falo, né? O uso prolongado tem efeito colateral que pode deixar a criança mais agitada e mais irritada. Então, e também pode levar à depressão. E a depressão está levando muitos adolescentes ao suicídio. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é só o agora, tomar um remédio e o aqui e agora, que também é bom. Então, a AMT, ela pode acrescentar o que as outras técnicas já fazem, pode melhorar o que as outras já fazem, que as outras são para desenvolver habilidades específicas. É um treinamento específico, para aquele objetivo que você quer alcançar. A AMT, ela permite você usar a capacidade total, integrada do cérebro para você estar numa posição melhor para desenvolver essas habilidades específicas que as outras técnicas têm esse objetivo. Então, ela não entra em conflito. É só você praticar a meditação transcendental na hora que é para praticar, não é? E se quiser continuar, e se a outra técnica está dando resultados positivos, tudo bem. Não entra em conflito, mas é o que a gente fala, a AMT é uma técnica muito única no sentido de ser bem diferente e aí praticar só naquela horinha para você poder perceber a diferença, porque se a pessoa ficar tentando focar, imagina, a criança não tem foco, como é que ela vai ficar tentando disciplinar a mente, trazer a mente à força para ter aquele foco? É verdade, é verdade. Sistema nervoso. Eu acho que a gente precisa talvez entender também que as crianças não precisam entrar dentro de uma caixinha, né? De ser o normal, de seguir, né, a fila, todo mundo igual. A gente sabe hoje, eu tenho déficit de atenção e eu não fui diagnosticada na minha época de escola e tive uma dificuldade absurda, né? E hoje eu tenho uma filha que ela pode ter um mediador ajudando ela tem a oportunidade de estudar numa escola que está totalmente fora da caixinha, ela pode ser ela mesma, né? Eu acho que a Beatriz, o que ela me ensinou foi justamente isso, que ela não vai caber dentro de um padrão. Ela é única. E o quanto isso é difícil também da gente entender.
Então, e respeitar. E eu acho que, assim, é entender que as crianças são únicas, elas não precisam caber dentro de uma caixinha, elas precisam estar no lugar que é melhor para elas. Eu fiquei 3 anos esperando uma vaga numa escola para ela, que ela vai ter o tempo dela, ela demorou a ser alfabetizada, ela teve algumas dificuldades, apesar de ter todos os profissionais, de ter os pais muito presentes, né, estimulando sempre ela, mas ela tem o tempo dela, ela tem as atividades dela e ela não vai estar dentro de uma caixinha. A gente fala muito de um isolamento, a gente está vivendo, todo mundo está vivendo em isolamento, só que a gente não para pensar que essas meninas, essas crianças também estão isoladas, né? Elas vivem em isolamento todo dia dentro da escola. A escola da minha filha, por mais que seja inclusiva, ela não é chamada as férias inteiras, ela não foi chamada para nenhum passeio, nada. Então, tipo, ela está lidando com o isolamento muito bem, porque isso é o normal para ela. Então, Tereza, com você a palavra, você estava querendo complementar a fala anterior da Clarissa, que ela falou sobre a importância dessas crianças, né, especiais, também não precisarem ficar presas a caixinhas, né? E aí, Tereza? Então, o que eu queria comentar com Clarice é o seguinte: você falou de como nossas crianças especiais, ou as crianças que têm algum tipo de diferença, terminam estando isoladas, que não é, nós estamos aprendendo que é esse isolamento social, mas que nossos filhos ou nossas crianças vivem em um isolamento social. E a verdade é que eu venho lutando há muitos anos, porque, de verdade, quando é uma criança com uma dificuldade pequena, ou pouco severa, até tem algumas escolas inclusivas, há um movimento da sociedade para incluir, que isso já é um primeiro passo muito importante. Mas o que eu noto, e justo hoje, Dia das Mães, eu quero fazer uma reflexão sobre isso, é que nossas crianças não têm espaços de verdade, e que não são convidados para os aniversários quando são pequenos, mas à medida que vão crescendo e entram na adolescência, já as coisas mudam, não? E eu hoje, o outro dia estava falando, semana passada estava falando sobre as propagandas de revistas, de televisão sobre o Dia das Mães. Tem mulheres morenas, tem mulheres orientais, todas bonitas, todas absolutamente maravilhosas, com filhos perfeitos. Eu estou fazendo comillas, não? E não tem espaço aberto para quem é diferente. Da boca para fora tem. Tem muita propaganda que diz que ser diferente é legal, bonitinho, mas de verdade não tem espaço, porque nenhuma marca de roupa quer realmente fazer um desfile de modas com crianças especiais. E essa é a nossa realidade. Não somos todos perfeitos, digamos, não? Então, um pouco essa reflexão. Qual é o espaço de nossas mães? Onde estão representadas elas esse dia hoje, não? E eu vou ser muito sincera, nós temos mais de 1.100 mães que são um exemplo. São mulheres fortes, mulheres que não se abalam, todo mundo se abala, mas que respiram fundo e encaram a vida o dia seguinte. Para mim são um exemplo, eu aprendo muito com elas, diariamente, não? Clarissa. Não, e essa é uma pauta muito importante, né? A minha filha estuda numa escola incrível, só que ao longo do tempo, é o que a Tereza falou, ela vai crescendo e ela começa
a ser realmente muito mais diferente do que ela era antes. E aí você começa a ver que todo mundo sai da escola e vai tomar um shopping, os pais com as crianças, e aí você não é convidada, e aí outro dia teve uma festinha no Zoom, que a menina, a aniversariante não deu autorização para ela entrar. Só para explicar, Clarissa, quem não está acompanhando ainda a nova realidade, né? O Zoom é o que a gente está gravando hoje aqui, o programa, e você linka, conecta as pessoas virtualmente. Então tem muita gente fazendo conferências, programas, né, de interatividade e festas também infantis. Então a Bia não conseguiu ser convidada para uma festa virtual, até isso. Não, ela foi convidada dentro do grupo da turma, só que na hora de entrar precisa de uma autorização, e ela não foi autorizada a entrar. E aí eu tomei a coragem pela primeira vez na minha vida de falar lá na turma, eu falei, olha, a Bia não foi autorizada a entrar, por isso que ela não entrou. E aí a mãe falou assim, não, deve ter tido alguma confusão, não sei o que aconteceu, minha filha amanhã vai ligar para sua filha. E acabou não ligando, ela inventou uma outra questão, e a gente sabe que não foi isso, gente. A realidade é essa. E aí a gente não adianta estar numa escola muito inclusiva se os pais não estão preparados também para isso. Né? A escola da minha filha estudou, filho do Lázaro Ramos, da Isabela Garcia, de várias pessoas que têm, né? E aí já fizeram vários depoimentos sobre a exclusão dessas crianças também. Então, se teoricamente ela está num lugar que ela precisa ser incluída, e essa é a proposta da escola, a gente precisa também chamar essas mães para conversar, né? E aí, depois desse depoimento da Clarissa, concorda, Tereza? Lamentavelmente, sim. Eu escuto e acompanho muitas famílias, muitas mães que terminam relatando esse tipo de questão. Eu vou contar uma anécdota que meu filho que hoje tem 19 anos, toda sexta-feira ele adorava futebol, e eu trazia 6, 7 meninos toda sexta-feira a jogar futebol e comer pizza. Toda sexta-feira era assim. E isso foi desde que ele entrou na escola até os 8, 9 anos. E uma vez eu perguntei, quem você quer chamar amanhã para vir a jogar futebol? E fui chamando, perguntando por os diferentes amigos, e ele falou, não, fulano de tal, não quero que venha amanhã. E me surpreendeu, e ele tinha 8 anos e meio. E eu perguntei, por que se ele sempre vem? Ele falou, ele não está preparado, 8 anos e meio, para lidar com Nicolás. Ele começa a fazer perguntas e eu não gosto porque eu sei que Nico entende. Ele pergunta por que Nicolás está babando, ou por que Nicolás está com a toalhinha aqui. Para mim, foi um choque, porque foi a primeira vez que me acontecia que meu próprio filho começava a escolher quem vinha a casa e a quem ele ia expor a seu irmão. E aí foi quando One by One começou a trabalhar dentro das escolas para trabalhar nossas semelhanças, nossas diferenças, a importância de que se uno de nossa equipe não está bem, a equipe não vai funcionar, porque a questão que é o que cada um aporta a esse grupo e por que é tão importante que todos estemos bem no grupo. Uma coisa que eu queria contar a Beth eu tento com todo o amor do mundo ensinar yoga e meditação a minhas mães, não? Mas não sou professora, tá? Mas eu faço com muito carinho. E é muito engraçado porque elas reclamam muito quando vão a começar, não sei o quê. E depois
desses 10 minutinhos de se concentrar, de respirar, de ter um momento para elas são outras pessoas e a tarde flui. Elas chegam super estressadas, com a semana toda em cima das costas, a realidade que não é fácil, a falta de transporte, a falta de inclusão social, a falta de tudo, BRT lotado, e elas saem felizes. Então, algum dia vamos te chamar e ter um privilégio de ter você. Eu vou ensinar para vocês, Tereza. Tereza, vou ensinar saudação ao sol, que é Isso. corpo, que a gente fica às vezes muito parada, não tem tempo para se exercitar. E aí é tão gostoso, a gente faz um exercício simples, exercício de respiração, que a gente tonifica os pulmões. Eu vou ensinar muitas coisas para vocês que eu esqueci de falar para o Cadu, que eu também sou consultora de Ayurveda. Vocês já ouviram falar no Ayurveda? Então, eu tenho muitas dicas boas para dar para vocês, assim, sabe? Para a gente, chazinhos calmantes, se a gente está com insônia, o que a gente pode tomar na hora de dormir, coisas muito simples, dicas simples para tirar, sabe, coisas tóxicas, que a gente fica, às vezes, com a mente cheia de notícia tóxica e preocupada e tanta negatividade e não pega no sono. Não sei se é o caso de vocês. Eu tenho, além da yoga, o exercício respiratório, posso fazer 5 com o maior prazer e é só a gente combinar, tá bom? Pronto, fez uma conexão aqui, né, dona? A Beth com a Tereza e certamente com a Clarissa também. A Beth tinha levantado o dedo para fazer uma outra pergunta, alguma outra colocação também, Beth? Não, era ainda naquele contexto ali, que eu queria falar, justamente quando a Tereza estava falando, abordou, e Clarissa concordou, dos filhos, né? Eu fiquei assim, eu tive até vontade de chorar, mas eu me segurei aqui, né? Até separei o papelzinho, mas aí eu me segurei, fiquei emocionada, porque eu não tenho uma criança nessa situação, mas o Maharishi falou que o nosso coração é de mãe. Então, a gente é mãe de todas as crianças e das mães das crianças e dos pais das crianças, porque quando a gente está usando uma técnica para autodesenvolvimento, mente e coração vão juntos, e o coração é o desenvolvimento do amor, é a plenitude de ambos. Então, a gente fica assim, com muita compaixão, muito solidária à dor do outro, sem empatia, né? Então, aí eu fiquei pensando aqui, vocês estavam falando, meu Deus, o que eu posso ajudar essas mães? Porque deve ser uma tristeza para elas, ver que o filhinho não foi convidado, e por que não foi convidado? Aí eu estava lembrando do vídeo do garotinho falando, agora eu sou mais convidado para ir. Depois que ele começou a meditar, os 3 meses, eu achei muito legal, sabe? E eu fiz trabalhos sociais também, que o Cadu sabe. E eu tenho até no meu Instagram depoimento de um aluninho meu, lá da Galpão Aplauso, não sei se vocês conhecem, lá na rodoviária, o rapazinho morando em Vila Kennedy. Eles têm ansiedade, eles têm insônia, eles têm tudo. É medo o tempo todo, são trabalhadores que não sabem nem se vão chegar com vida em casa, bala perdida. Tudo isso é a realidade deles. Então, ele postou lá na minha página do Instagram que insônia, ele nem sabe mais o que é insônia, depois que ele começou a meditar. Rapazinho jovem, não é adolescente, já é jovem mesmo. Mas a gente fez trabalho social e sabe que essas crianças de baixa renda não são crianças com a felicidade de ter, não é um nível social mais elevado, como a Beatriz, como o filhinho da Tereza. São crianças, adolescentes, jovens com poder aquisitivo bem baixo, criança de periferia. E a gente tem trabalho social em escolas públicas que deram muito certo, sabe? E a gente pôde ver esse acompanhamento até mais do que 3 meses, né? Porque tem o Cefet, uma escola coordenada por aquela amiga, né? Aí eu tenho muita coisa bacana para falar para vocês e eu quero muito que a gente fale mais vezes, tá? Ótimo, vamos fazer 10 programas do Razão Social com vocês 3, 30. Ai, Marcelo, se vira para a gente poder programar com essas 3 guerreiras aqui. Ô, Clarissa, olha só, o que a Tereza trouxe aqui para a gente e a Beth também se emocionou, né, que essa realidade ainda, né, do preconceito
que algumas pessoas sofrem, né? E ainda mais, imagina, ainda mais uma criança que está ali, como a Beth falou no início, né? Da formação da esponja, de absorver tudo. Acho que foi a Tereza falou isso, da questão da esponja, que vai absorvendo e vai formando o seu caráter. Então também deve ser bem complicado, né, para administrar tudo isso, né, Clarissa? É bem complicado, muita terapia na veia, né? E o meu trabalho também fora, né? Que não é trabalho, né? Maternidade é o máximo. Não consigo imaginar minha vida sem a Bia, mas eu trabalho com comportamento alimentar e eu trabalho com pessoas que são excluídas por causa do seu peso, né? Então, os obesos, né, as pessoas, né, que estão fora dos seus padrões, era por isso que eu falei muito sobre isso aqui, né? Então, essa realidade, a Tereza falou das propagandas, agora até tem alguns obesos nas propagandas, né? E a gente está começando a ter uma vozinha e a gente luta por isso há muito tempo, mas a gente precisa, eu acho que voltar para aquela história que eu falei, de sair das caixinhas, sabe? De entender que a gente não precisa viver dentro de um padrão, né? A gente está estudando agora num dos meus grupos de estudo a questão dos padrões, né? Ainda mais para as mulheres têm que seguir um padrão, porque talvez em relação ao corpo, por exemplo, né? Porque é uma forma das mulheres ficarem o tempo inteiro pensando em peso, aparência, ter vergonha, e aí é uma forma de doutrinar as mulheres dentro de uma sociedade, né? Muito bem. Então a gente precisa entender que a gente precisa sair das caixinhas. E por que está todo mundo tão tenso nesse momento? Porque a gente tinha algumas certezas e a gente descobriu que essas certezas hoje em dia são incertezas. A gente não tem mais certeza de nada. E por isso que as pessoas... Se alguém tiver certeza de alguma coisa, né, nesse momento, ou ela está sendo uma grande mentirosa, ou ela está sendo a solução de todos os problemas da humanidade a partir de hoje, né, Clarissa? É isso. E aí, por que as pessoas estão ansiosas? Por que as pessoas estão deprimidas dentro de casa, querendo sair? Eu tenho pacientes que têm depressão, que não queriam sair de casa e agora elas querem sair de casa. Então, assim, a gente está perdendo, acho que, todas as nossas certezas e isso está mexendo muito internamente com as pessoas. A gente tem que falar sobre isso e a gente tem que falar também do núcleo familiar. Tem pessoas que passavam o dia inteiro trabalhando, o filho ficava na escola, ou com a empregada, ou com a babá, e não estavam em contato com suas crianças, que não sabiam que seus filhos tinham dificuldade de tal matéria, eram bons em outras, né? Estar dentro de casa e estar convivendo com o teu núcleo familiar todos os dias, está mexendo muito com a cabeça das pessoas, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, estão tendo muitas separações, tem gente que está descobrindo que não conhecia a pessoa com quem conviveu a vida inteira, né? Eu acho que a gente está num momento de precisar acolher as pessoas e também mostrar para elas que a gente... Tudo bem ter incerteza, tudo bem ter insegurança, tudo bem estar vivendo esse momento sem estar super produtivo, né? A gente está vivendo um momento diferente e a gente tem que ir devagar, mas talvez seja um momento para a gente parar e pensar todas as nossas certezas, todos os nossos rótulos, todos os nossos padrões, né? Eu acho que é um momento que a gente precisa começar a olhar para isso também. Pode ser um momento também, dona Beth, dona Clarissa e dona Tereza, para sonhar mais? Então, vamos pensar nisso? Chegou o momento que a gente provoca as nossas convidadas para elas dizerem para a gente um sonho. Será que esse sonho é realizável? Será que esse sonho custa caro? Será que sonhar não custa nada? Então, eu vou começar com a nossa convidada Tereza Stengel, fundadora da ONG One by One, né? Ela com esse sotaque
do nosso vizinho aqui, da nossa vizinha argentina aqui, né, Tereza? Que o pessoal deve estar estranhando, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. A Tereza é artista plástica, está há mais de 20 anos no Brasil e é fundadora da ONG One by One, que trabalha aí com inclusão e com educação também, e faz um trabalho belíssimo também, recolhendo, aliás, doando cadeiras de rodas adaptadas, mas também recolhendo lacres de latinha, tampinhas e tudo, e que é verdade, isso não é fake news, não. Os lacres de latinhas de refrigerantes funcionam. Então, e se você quiser, aliás, saber como é que funciona, você vai lá no nosso canal no YouTube, no Razão Social, que tem uma matéria lá com a Tereza Stengel, com a One by One. Então, Tereza Stengel, sonha muito, sonha pouco? Como é que andam os seus sonhos, Tereza? Eu acho que eu sonho muito. E eu acho que One by One justamente é a transformação de uma dor, de um golpe e uma realização de um sonho. Meu sonho é uma sociedade mais inclusiva, não da boca para fora, uma sociedade mais inclusiva, escolas realmente mais inclusivas, transporte que funcione, rampas, onde as mães, as minorias, porque eu falava o seguinte, as mães de crianças especiais até têm um olhar carinhoso da sociedade, mas se você vê aí outras minorias, outros grupos que são extremamente discriminados por lo que pensam, por sua sexualidade, por o físico, e é uma sociedade muito pouco carinhosa. Tem outra palavra, mas não está saindo. Então, eu gostaria muito que nossas crianças tivessem a oportunidade de mostrar todo o que eles sabem em seu tempo e ter mais oportunidades no mercado laboral, porque nós temos jovens brilhantes que são os gênios da computação, talvez não consigam escrever em cursiva, mas são gênios na computação e já não têm muito trabalho e para eles está mais difícil. Então, uma sociedade mais inclusiva, não só para nossas crianças, não só para nossas mães, sino para todos nós. Para todos nós, com cada um com nossas diferenças. Sonho que precisa ser alcançado. Muito bom, Tereza Stengel. Então, vamos lá agora, a nossa convidada, a professora de meditação transcendental, Beth Siqueira. Beth, sonha muito? Como é que é a sua vida através dos sonhos, Beth? Muito bom. Gostei dessa pergunta surpresa. Bem Cadu. Olha, eu tenho um desejo muito grande que sempre tive, desde pequena, quando eu fazia trabalho social, subia o Morro dos Macacos, fazia bazar, lá desde muito jovem, estudante de normal, eu fazia isso. E depois, logo depois, jovem ainda, eu descobri a meditação transcendental, aí eu falei, eu tenho um propósito. Esse propósito era um sonho que foi amadurecendo, eu me formei em professora de meditação transcendental e mantenho ele, assim, com muita convicção. É um sonho, é um propósito, é uma meta de vida. Levar essa luz interior, porque eu fui tudo isso, deprimida, ansiosa, não dormia por conta da ansiedade, eu me tratei muito e precisei muito dos trabalhos dos psicólogos, viu, Clarissa? E aí eu fico pensando, meu Deus, o que a gente pode fazer por essas mães também, pelo ser humano, para tirar essa tensão, esse estresse, essa preocupação, porque é um sofrimento, é uma dor, sim, ver o filho não ser convidado pelo amiguinho, e coisas assim, né, Tereza, né, Clarissa, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, no sentido de eliminar sofrimento, a gente ser feliz, a gente não ter que ficar lutando só para sobrevivência, para lidar com frustração, algo que dê uma felicidade, um bem-estar,
uma autoconfiança, uma autossegurança, independente da situação que a gente estiver vivendo, a gente criar essa blindagem, que eu digo, internamente. E eu sei que a gente pode, porque eu encontrei uma técnica que fez isso por mim, que eu ensino, me deu uma blindada, não para a gente ficar insensível aos estresses de fora, mas é para a gente ficar com mais estabilidade emocional, menos suscetível. E isso depende de como a gente está internamente. Porque o estresse, ele é uma bioquímica e isso pode ser mensurável. Então, a gente está com mais hormônios de bem-estar e menos hormônios de estresse, e a gente blindar, que há como medir essa blindagem. Porque quando a gente está muito estressado, muito vulnerável, a resistência da nossa pele é baixinha. E há mudanças na resistência da nossa pele quando a gente medita. Então, a gente aumenta a nossa resistência da pele aos estresses do outro, do meio ambiente, e das circunstâncias que continuam sendo as mesmas, pode ser o que for, a mudança é nossa. Então, a gente fica mais resistente, neutraliza aqueles estresses que a gente está lá dentro, que é a base para a fraqueza, para o sofrimento. Então é isso, uma sociedade justa, de pessoas mais humanas, mais que entendem o outro, mais empáticas, mais felizes, porque a felicidade é a base da paz, pessoas mais pacíficas. Estão juntando os sonhos da Tereza e da Beth também, estou gostando de ver. Agora vamos ver o sonho da Clarissa, ver se também une, faz essa conexão aí, né, Clarissa? Vamos ver. Seu sonho, Clarissa. Não tem como ser diferente, né, Cadu? Eu acho que a sociedade, sei lá, o meu sonho é que a gente tenha um mundo mais justo, com pessoas se respeitando mais, com pessoas que consigam acolher um pouco a dor dos outros, pessoas mais empáticas, e que a gente saia do que a Tereza falou, né? Do discurso, e que a gente vá para a prática. Porque no discurso tudo é lindo, mas na prática a gente não vive essa realidade. É verdade. Você tem, mais uma vez, a Clarissa sendo assertiva, porque a prática, pois é, no papel tudo é bonito, né? No papel tudo é bonito no papel, mas quando a gente vai para o dia a dia, a gente vê as complicações que acontecem. Mas, muito obrigado, então, a vocês por cada uma ter dito seu sonho. Foram coincidentes, claro, nessa conexão dessas nossas convidadas de hoje, da Tereza, da Beth, da Clarissa. Então, vamos lá, Tereza, as fakes atas. Com respeito a todas as questões fakes, eu sempre prefiro, ou minha opção é fazer o que eu tenho que fazer, que o mundo fake cai. Eu sempre falo, tempo ao tempo. Tem muito ego em nossos trabalhos, tem uma questão de necessidade de aparecer permanentemente, e eu acho que o tempo e a seriedade de nosso trabalho é o que vai ir prevalecendo, e as pessoas te vão reconhecendo justamente por teu trabalho e tua constância e tua seriedade. Então, eu, quando acontece alguma coisa, eu falo, vamos a focar em lo que nós temos que focar, a fazer o que nós temos que fazer, mostrar onde estamos gastando dinheiro, como nós estamos gastando dinheiro que a gente recebe, porque nós ajudamos as pessoas porque outras pessoas nos ajudam a nós. A gente recebe doação de cesta básica, de roupa, de fralda, de kits de limpeza, de higiene, e a gente tem que ser extremamente transparente e mostrar onde todo isso está indo. E uma vez que você consegue se organizar, a questão de gestão nas ONGs no Brasil realmente é muito... tem muito amor e pouca gestão. Então, quando você consegue unir amor e gestão, a coisa anda bem, não? Mas é isso. Eu, mais que focar em um monte de gente que só fala e faz pouco, eu sempre falo, vamos focar onde nós temos que focar e trabalhar onde a gente tem que trabalhar. E uma última coisa,
E uma última coisa, eu acho que o Covid, o único que fez foi mostrar a sociedade extremadamente desigual em la que a gente vive há mais de 50 anos. Eu sei, e eu sinto, e eu vivo isso desde que eu nasci, eu escutando meus pais falar e vendo a pobreza. Então, hoje, parece que temos mais pobreza. Não. Hoje, as pessoas estão comendo melhor e sendo mais assistidas porque a sociedade começou a olhar a fome que realmente existe há muitos anos. É verdade, Tereza. E só para fazer uma referência aqui, que a ONG da Tereza, em função dessa questão toda de distanciamento social, ela acabou recebendo aí de uma das voluntárias um trabalho que eu vi na divulgação na TV, que é a confecção de máscaras, né, para as crianças que vocês assistem. E foi um trabalho lindo que eu adorei. Tirei foto da Tereza na TV, fiquei todo orgulhoso. Enfim, é one by one, conquistando aí os corações. E mais uma vez aqui com a gente, eu tenho um orgulho realmente de ser amigo da Tereza. E, enfim. Beth, rapidinho, vamos lá. Você tem muitos casos de fake news nessa galera de meditação também, Beth? Rapidinho, vamos lá. Tem sim, tem. Inclusive, a gente até entende, porque cada estado de consciência tem um estado fisiológico correspondente, e se a pessoa está com a mente embotada, cheia de estresse, o coração é encolhido, então ela não pode apreciar o trabalho do outro e avaliar corretamente a grandiosidade do trabalho de um mestre, que o que ele deseja é isso, é paz. E a gente tem uma técnica que é para criar um efeito praticado em grupo, e a gente tem uma fórmula para estabelecer essa paz. Se até agora essa fórmula não alcançou esse número de pessoas que é necessário meditando na mesma hora e no mesmo lugar, o dinheiro que a gente recebe dos alunos que pagam os cursos nas sedes é para ser aplicado nesses projetos sociais em andamento que estão dando muito certo, como deu certo o projeto do Instituto Reação na Rocinha, como deu certo o projeto do Cefet, Escola Federal, com 4.000 alunos, que eles estão mostrando resultados fantásticos, como deu certo no depoimento desse diretor de escola, aliás, foi a diretora da escola, é um outro vídeo que tem um diretor de escola também, falando que vê um futuro brilhante para esses jovens, que realmente a técnica funciona. Então, o nosso trabalho, ele fala por si só, porque a gente trabalha para criar o efeito. E Boa. Esse já está sendo visto, que quando as crianças ou adolescentes ou jovens meditam na mesma hora e no mesmo lugar, esse efeito aumenta a positividade, a criminalidade, a negatividade diminui e a coerência que a gente aviva dentro, a paz, o bem-estar, a felicidade, é isso que você irradia, porque uma luz verde só pode criar uma influência verde no meio ambiente. Da mesma forma que uma pessoa estável, feliz, equilibrada, é isso que ela vai irradiar para a família, para a sociedade, para a comunidade, para a nação e para o mundo. É isso que justifica o meu trabalho. Uma fórmula prática e científica para criar a paz mundial. Mas para isso a gente precisa atingir o número correspondente à raiz quadrada de 1% no Rio de Janeiro, e a gente está trabalhando incessantemente para alcançar essa meta, e a gente faz muito trabalho voluntário, porque eu fiz esses trabalhos, que você sabe, eu tive um projeto em andamento no Degase, ensinei alguns jovens ali. Clarissa, vamos lá então, essa questão da fake news aí que o Marcelo levantou. Então, eu acho que é um momento importante da gente falar sobre isso. A gente está lidando com uma doença que a gente não conhece, né? A gente tem alguns artigos científicos já escritos a respeito, mas eu vejo muita gente falando para usar extrato de tal erva, essência de não sei o quê, e a gente não tem dados científicos que comprovem que se as pessoas estiverem comendo determinados alimentos, eles vão estar imunes ao Covid. Então, a gente precisa também começar a entender que os próprios médicos não têm certeza de nada. É verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está absorvendo de informação
E aí eu coloco a blogueira, né? A gente teve uma blogueira famosa, a mais famosa agora, que mostrou a cara na semana passada. A gente tem que tomar cuidado com as blogueiras que leem no Instagram alguma coisa e replicam essa informação, né? A gente tem que tomar cuidado com os coaches que estão tentando substituir os psicólogos sem ter uma formação para isso. Eu acho que, assim, algumas máscaras eu acho que vão cair, mas a gente precisa agora filtrar o que a gente está absorvendo, entender também o que a gente vai fazer pelo outro, né? A gente precisa fazer mais pelo outro, né? Como a Tereza falou, a questão da fome nunca acabou, né? E a gente precisa entender qual vai ser nosso papel daqui para frente, como é que a gente pode ajudar as pessoas que nos cercam, as pessoas que a gente nem conhece direito, mas que a gente tem, eu acho que, entre aspas, uma obrigação de quem pode fazer alguma coisa pelo outro, né? Boa. Aqui a gente comprou máscara para o porteiro, doei cesta básica para uma antiga funcionária nossa, a gente vai fazendo, são pequenos passos, mas a gente precisa fazer pelo outro. Está na hora de a gente entender que nós somos todos um. É verdade. Né? Não dá mais para pensar cada um no seu. Agora é a hora que a gente fecha o programa com a razão social de cada uma de vocês. Vocês vão falar a razão social de vocês agora na missão em 5 palavras no máximo. Então, eu vou perguntar para cada uma de vocês. Beth Siqueira, professora de meditação transcendental, fala para mim qual é a sua razão social. Olha, então, é colocar em prática mesmo, com muita objetividade, esse plano do Maharishi Mahesh Yogi, o nosso fundador da meditação transcendental, que é eliminar o sofrimento, trazer felicidade e criar o céu na Terra. Mas, para isso, os indivíduos devem criar o seu próprio céu e não o seu inferno, porque senão é isso que eles vão espalhar. E uma floresta é verde quando cada árvore é verde. E a gente só pode mudar a nós mesmos. Então, eu trabalho para ter essa mudança em mim, ser essa mudança que eu quero ver no meu aluno, no meu familiar, e na nação e no mundo. Como disse o Maharishi, o mundo é a minha família. Ver cada ser humano como seu familiar. Isso já vai ajudar em grande parte. Não faça o outro que você não quer que faça você mesmo. E é a empatia, a compaixão, o amor que prevaleça, porque isso já resolve muita coisa. Linda, linda razão social, Beth, não tenha dúvida. Muito bacana essa razão social da Beth. Agora, vamos lá, dona Tereza Stengel, rapidinho, a fundadora da ONG One by One. Tereza, fala pra gente qual é a sua razão social. Nossa razão social, ou minha razão social, é mobilidade, dar mobilidade às crianças especiais e inclusão social através da educação. Olha, tá vendo? Perfeita, assertiva, no alvo. Bacana, Tereza. E agora, Clarissa Bandeira de Mello, psicóloga nutricionista, qual é a sua razão social? Se eu pensar em razão social, eu preciso falar um pouco do meu trabalho, né, que é um trabalho de inclusão, é um trabalho de melhorar o comportamento alimentar das pessoas. São pessoas que têm uma relação ruim com o corpo e com a comida, e incluir essas pessoas na sociedade para que elas, né, consigam, inclusive, se sentirem seguras, né, para fazer as atividades do dia a dia, para procurar um emprego, para ir à praia de biquíni, né? É com isso que eu trabalho, e é lógico que eu trabalho com a inclusão pela minha história com a minha filha, sabe? Bacana. É isso, a razão social da Clarissa. Fechamos as razões sociais da Beth Siqueira, da Tereza Stengel e da Clarissa Bandeira de Mello. E a gente fecha também nosso programa de hoje, agradecendo cada uma de vocês. Agora eu quero saber rapidinho como é que eu acho a Beth, como é que eu acho a Clarissa e como é que eu acho a Tereza nas redes sociais. Vou começar com a Beth já me despedindo. Muito obrigado, Beth Siqueira, minha professora de meditação transcendental. Saudades demais de você. Então, como é que a gente acha você rapidinho para a gente fechar o programa, Beth? @meditação Beth Siqueira. Muito obrigada por essa oportunidade e um prazer gigante estar com vocês aqui. Legal, Beth. Clarissa, vamos lá. Clarissa Bandeira de Mello,
como é que a gente acha você? No @nutri_comportamento. @nutri_comportamento no Instagram. Bacana. Isso. Dona Tereza Stengel, como é que a gente acha a One by One? Como é que a gente faz? Então, somos os 12 ursinhos que estão em cadeira de roda, um símbolo verde, e se chama One by One. Muito obrigado mais uma vez. O Razão Social vai ficando por aqui, agradecendo a audiência. Lembrando que nós fizemos um programa hoje de forma remota, cada um nas suas casas, se cuidando, se protegendo, e que a gente possa perseverar daqui para frente, sempre pensando no próximo. É isso, Razão Social também nas redes sociais. Você pode achar a gente no Instagram, Razão Social, no Instagram, no Facebook e também no canal no YouTube. A gente tem vários vídeos lá legais de pautas positivas que a gente já fez ao longo de quase 1 ano e meio de atividade. Fui! Tchau, tchau! Mas a gente hoje tá aqui também por uma razão social importante, que é exatamente fazer uma homenagem a um dos artistas que o Brasil perdeu recentemente, a um escritor, a um poeta, a um músico, o nosso querido Aldir Blanc. Alô, rapaziada, ouvinte da rádio Razão Social, do programa Razão Social. Quem está falando é Moacir Luz, compositor. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque nós vamos falar de Aldir Blanc, meu parceiro em mais de 100 músicas gravadas, meu amigo, uma pessoa que me ensinou muito na vida, de identidade, de personalidade. E então eu perdi um parceiro, mas perdi principalmente um amigo. A gente fazia músicas através dos papos diários que a gente teve. Nós moramos no mesmo prédio durante 20 e poucos anos. E então é uma coisa que ainda está difícil de assimilar, mas Deus é grande, vai tudo dar certo. A gente fazia umas reuniões na minha casa e um grupo de pessoas importantes, Ginga, Lenine chegou a isso, Eli Costa, Fátima Guedes, Leila Pinheiro e a madrinha Bete Carvalho, que ia sempre lá, né? Toda semana que a gente fazia reunião, ela ia. E ela queria fazer um disco baseado naquela reunião. O disco se chama Intérprete, é de 1990 ou 91, 90. E um disco que vendeu pouco, eram só canções. Mas nesse repertório tem uma música minha do Aldir, chamada Feito Mar, que eu gosto tanto e pouca gente conhece. A Bete Carvalho gravou, então eu vou tocar para vocês Feito Mar, Moacir Luz, Aldir Blanc. Você feito mar, na lua cheia, o orgulhoso mar, Senhor que não consegue parar de bater, mas fica entregue a pobres grãos de areia. Em cada onda o mar rebenta o espelho que contém seus gestos. Você e o mar têm coisas que eu detesto, sim, mas eu não te amaria se não fosse assim. Você e o mar às vezes são ferozes, vocês têm tantas vozes quanto os albatrozes vi passar. Ou guarda aquela calma doentia que pressagia a grande tempestade. Quando a gente pensa que partiram, eternos cheios de saudade, ou guarda aquela calma doentia que pressagia a grande tempestade. E quando a gente pensa que partiram, retornam cheios de saudade.